Tem empresa contratando, cobrando e até demitindo gente, sem nunca ter parado para definir direito o que aquela função precisava entregar. E esse é um problema muito mais comum do que parece. Principalmente em pequena e média empresa, muita coisa vai sendo feita ali, no improviso. A empresa cresce, a demanda aumenta, graças a Deus, e alguém é puxado para ajudar, outro muda de função, a vaga nasce no meio da correria, e quando você percebe, já tem gente sendo cobrado por um papel que nunca foi desenhado claramente. Aí, o líder olha para a operação e pensa: essa pessoa não entrega, esse time não sai do lugar. Só que às vezes o problema não começa na pessoa, começa na falta de clareza para ambos os lados. Porque se você não consegue explicar de forma simples o que uma função precisa entregar e o que faz alguém ir bem nela, a chance de contratar mal e cobrar mal e desenvolver mal sobe demais. Então hoje eu quero fazer esse tema de um jeito bem prático, sem complicar, sem parecer aula de RH, sem tratar isso como uma burocracia. Eu quero te mostrar como mapear uma função de forma simples para você entender melhor se você tem as pessoas certas nos lugares certos. Seja muito bem-vindo ao Opera Prime, Caruso aqui. E o erro mais comum é que muitas empresas confundem cargo com função. Elas acham que porque deram o nome para uma posição, já está claro o que aquela pessoa precisa fazer. Mas não está. Falar assistente administrativo, analista, supervisor, auxiliar financeiro ou atendimento não resolve quase nada sozinho. Porque o nome do cargo não explica a entrega, não explica o nível de autonomia e muito menos explica o que diferencia alguém bom de alguém fraco naquela posição. E então a empresa começa a tratar desempenho como se fosse só característica de pessoa, quando muitas vezes ela nem traduziu o que o trabalho exigia. Essa é a raiz de muito erro de gestão de pessoas. Tem uma virada de chave simples que ajuda muito. Antes de perguntar se a pessoa é boa ou ruim, pergunte se a função está clara. Porque competência não nasce no vazio. Ela nasce conectada a uma entrega. Ou seja, antes de falar que alguém precisa ser mais analítico, mais proativo, mais organizado, mais dono, você deveria conseguir responder o que essa função precisa entregar de verdade. Porque muitas empresas e líderes pulam direto para o julgamento de comportamento, sem antes entender o básico. Qual é o trabalho? O que precisa sair dali? O que seria uma boa entrega nessa posição? Se você não responde a isso, tudo que vem depois fica mais confuso. Por isso que mapear competência, no fundo, começa por clarear a função. Eu gosto de simplificar esse processo em 4 perguntinhas. Não precisa de sistema sofisticado e nem vai precisar pagar consultoria cara para começar. A primeira pergunta é: o que essa função precisa entregar? Não é lista de tarefas. A entrega. Qual é o resultado esperado dessa posição no dia a dia? A segunda pergunta é: que atividades ocupam a maior parte da rotina dessa função? Aqui sim você começa a olhar para o trabalho concreto. A terceira pergunta é: o que diferencia alguém que vai bem de alguém que vai mal nessa posição? Essa pergunta é muito boa porque obriga o líder a sair do genérico. A quarta pergunta é: que tipo de competência realmente sustenta uma boa entrega? Aí sim, você começa a falar de conhecimento técnico, organização, comunicação, análise, disciplina, relacionamento, atenção ao detalhe, o que for necessário. Percebe a lógica? Primeiro, você clareia a função. Depois, você entende a rotina. Depois, você enxerga o padrão de boa entrega. E aí, só então, você traduz as competências. Isso deixa a conversa muito mais madura. Vamos imaginar uma função muito comum em pequenas e médias empresas: o assistente administrativo. Muita empresa descreve essa vaga assim: apoio às rotinas administrativas. Se bem que com o GPT ficou bem mais chique o genérico, né? Isso, gente, é amplo demais. Quase não ajuda. Agora, olha como melhora quando você aplica as 4 perguntas que falamos agora há pouco. Primeiro, o que essa função precisa entregar? Pode ser algo do tipo: manter a rotina administrativa organizada, apoiar controles básicos e evitar que demandas simples virem gargalo operacional. Agora já ficou mais claro. Depois, quais atividades ocupam essa função? Lançamento de informações, organização de documentos, apoio no Excel, contato com fornecedores, atualização de controles, suporte de demandas internas. Pronto. Agora você começa a ver o trabalho real. E vamos para a terceira pergunta: o que faz alguém ir bem nessa posição? Normalmente, não é ser legal ou ter vontade.
é conseguir manter a organização, cumprir prazo, prestar atenção no detalhe, não se perder no volume e, obviamente, saber se comunicar. E aí vem a quarta. Quais competências sustentam isso? Temos algumas opções, como conhecimento básico de Excel, organização, disciplina, comunicação clara, atenção a detalhe. Pronto, você saiu de uma vaga genérica para uma função mais inteligível. E quando faz isso, melhora muito, gente, a chance de contratar melhor, treinar melhor e, obviamente, cobrar melhor. Quando for fazer a entrevista, caso você tenha um time de recrutamento ótimo, ele já tem as técnicas dele. Se é você que faz a entrevista, saia de perguntas genéricas. A forma principal, ou falando de uma forma bem básica aqui, para você saber se a pessoa tem ou não aquela competência, é fazendo perguntas sobre como ela aplicou no dia a dia dela em experiências passadas ou no atual. Então, por exemplo, me fala um dia que você teve o desafio de fazer diversas demandas ao mesmo tempo. Você está vendo ali se a pessoa tem a habilidade multitarefa. Me fala uma vez que você teve ali um desafio para convencer um cliente. Você está vendo ali a competência dela de convencimento, de comunicação. Então, traga a bagagem da pessoa durante o recrutamento. Isso é chave. Se ficar ali só no me fala a sua experiência, essas perguntas básicas, gente, é muito fácil engabelar. Não seja engabelado, viu? Voltando. Então, quando a função fica clara, a empresa para de operar no instinto, né? O recrutamento melhora porque você deixa de buscar alguém bom e passa a buscar a aderência, a pessoa que encaixa certinho. O onboard, ou seja, a recepção melhora porque a pessoa entende mais rápido o que se espera dela. E até o feedback melhora, porque o líder para de falar só em percepção e começa a falar em critério. E, gente, o desenvolvimento também melhora, porque fica mais fácil enxergar o que é falta de competência, o que é falta de alinhamento e o que é só expectativa mal explicada. Isso é especialmente importante para pequenas e médias empresas, porque elas normalmente não têm muito espaço para erro, gente. Cara, contratar errado dói demais no bolso. Não caia nessa cilada. Cada pessoa que entra, ela pesa mais, cada decisão errada custa mais, cada função mal desenhada bagunça ainda mais a operação. Então esse tipo de clareza não é luxo, ele é uma proteção. Para mim, a parte mais importante desse tema é essa. Talvez você esteja cobrando pessoas sem antes ter desenhado direito o papel delas. E quando isso acontece, a empresa pode cometer injustiças infelizmente bem comuns. Uma delas é chamar a falta de performance algo que, na verdade, era só falta de encaixe. A outra é perder gente boa porque colocou essa pessoa num papel mal definido ou incompatível com a forma dela de trabalhar. Nem todo problema de resultado é problema de atitude. Às vezes, é problema de clareza. E líder maduro precisa ter coragem de revisar isso, porque cobrar mais forte em cima de uma função mal desenhada não resolve o problema. Só desgasta mais rápido. Então vamos fechar de forma bem direta. Mapeamento de competências não começa no Excel bonito. Começa em uma pergunta muito simples. Eu sei explicar com clareza o que essa função precisa entregar e o que faz alguém ir bem nela? Se a resposta for não, aí já está o primeiro problema. Porque muita empresa não sofre só por falta de talento, sofre por falta de definição. Tem cargo com nome, mas sem a clareza. Tem cobrança, mas sem o critério. Tem expectativa, mas sem tradução prática. E, nesse cenário, o time até corre, mas continua sem sair do lugar. Quando você entende melhor a função, você melhora a contratação, melhora o desenvolvimento e, principalmente, melhora a liderança. No final das contas, colocar as pessoas certas no lugar certo não é sorte, é método. Se você quer estruturar melhor as pessoas, funções e performance na sua empresa, acompanhe o Opera Prime. E se esse tema fizer sentido para você, deixa aqui nos comentários que eu mando o modelo para mapear função e competência na prática. Porque no final das contas, gestão não é fazer mais, é decidir melhor. Caruso aqui, até a próxima.